Oiê! Hoje a gente vai falar sobre fermentação. Fermentação é um tema extenso e talvez um pouco complexo para algumas pessoas e por isso eu vou dividir esse conteúdo em alguns vídeos. O vídeo de hoje vai falar sobre fermentação e açúcar, né? Qual é a relação da fermentação com o açúcar? Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou empreendedora, especialista em doces saudáveis e eu tô aqui para simplificar esse universo para você. Então vem comigo! For falar sobre fermentação, é preciso lembrar que o fermento ele existe há muitos anos, milhares de anos antes de Cristo, né? Onde usava-se pedaços da massa velha misturados à massa nova para fazer o pão crescer, né? Então tudo começou de uma forma muito empírica, né? O pão ele surgiu de um mingau esquecido que foi assado, cresceu, fermentou e aí dali nasceu o pão. Mas, como eu comentei, o tema da aula do vídeo de hoje, né? Eu estava chamando de aula, é uma aula sim. O tema do vídeo de hoje é fermento e açúcar. Por que que precisa açúcar quando a gente vai fazer uma fermentação? Se você sabe essa resposta, já comenta aqui embaixo que daqui a pouco eu conto por quê, tá? O fermento que a gente mais utiliza no pão e que eu vou falar hoje é o fermento biológico. O fermento biológico existe de dois tipos, o seco, que é desidratado, e o fresco, que a levedura está acordada, né? Essa levedura, ela é proveniente da cana-de-açúcar, é uma bactéria proveniente da cana-de-açúcar, então assim, para ela estar acordada, ela precisa se alimentar de açúcar. E essa fermentação, essa levedura, quando ela está alimentada e quando ela está dentro da massa, ela produz três coisas. Coisa número 1, álcool. Coisa número 2, gás carbônico. Coisa número 3, compostos orgânicos. Então o álcool, que é produzido por essa levedura, quando a gente coloca a massa para assar, ele evapora, porque o álcool, né, quando aquecido, ele evapora. O gás carbônico é o responsável por deixar bolinhas de ar dentro da massa. Então o gás carbônico faz com que o seu pão cresça, que o seu pão fique grande, fique fofo, fique cheio de alvéolos. Juliana, por favor, coloca alvéolos aqui na tela para ilustrar essa minha fala. Alvéolos são as bolinhas de ar que ficam dentro da massa, né? Então, dependendo do pão, ele pode ter alvéolos maiores, alvéolos menores, enfim. E também produz compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos são o sabor e o cheiro derivados do fermento. Então, dependendo da técnica utilizada para fazer o pão, ele pode ter um sabor um pouco mais ácido, um pouco mais azedo, um pouco mais lático, lembrando iogurte, assim, né? Então depende muito da técnica, da quantidade de horas que essa massa ela ficou fermentando. Então tudo isso depende, tá? Mas basicamente, para que o fermento ele possa entrar em atividade, ele precisa ser alimentado com açúcar. Se ele não for alimentado com açúcar, ele não consegue acordar para produzir esses três itens. Percebe como é importante? Então, o fermento, ele é uma levedura proveniente da cana-de-açúcar e ele se alimenta de açúcar. Esse açúcar que alimenta o fermento, ele pode ser um açúcar natural, como mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara, mel, melado, açúcar refinado. Pode ser qualquer tipo de açúcar e em muitos casos também, dependendo da quantidade da fermentação, né, da quantidade de horas da fermentação, o fermento ele acaba degradando carboidratos mais simples, das farinhas. Então, se você está usando uma farinha branca, até trigo ou farinha de arroz branco mesmo, que é rica em carboidratos simples, se a sua fermentação for longa, o fermento consome o açúcar da fermentação e mais os carboidratos simples das farinhas. Então, é muito interessante, por isso que a fermentação longa, ela degrada os carboidratos simples e ela agrega micronutrientes, que são esses compostos orgânicos que eu acabei de citar. Então, daí você me pergunta, Bruna, mas então se eu não colocar açúcar na massa do pão, o meu fermento ele não vai ativar, ele não vai crescer? É isso?
Sim, é isso mesmo. Se você não coloca açúcar, né? Se por algum motivo você colocar um adoçante no lugar do açúcar, achando que, eu não posso consumir açúcar, então vou colocar adoçante. Se você fizer isso, o seu fermento ele pode até consumir alguns carboidratos mais simples provenientes da farinha, mas ele não vai ter o mesmo resultado do que se ele tivesse muito bem alimentado, né? Tivesse fresco e bem alimentado com o açúcar que é necessário para que ele se desenvolva. Percebe? Então o açúcar colocado dentro da receita, ele vai ser transformado em álcool, gás carbônico e compostos orgânicos. Então, numa preparação low carb, uma preparação que não tem carboidratos, né? Então não poderia ter açúcar nessa preparação, porque aqui no canal, inclusive, tem um vídeo que eu falo o que é low carb. Se você tem dúvida, não sabe, é só procurar esse vídeo que tá lá, tá tudo bem explicadinho. Eu tenho certeza que lá você vai tirar muitas dúvidas. Mas a low carb, ela não aceita açúcar de maneira nenhuma, né? Porque o açúcar, ele é carboidrato puro. Então, como é que fica essa relação de um pão low carb que leva açúcar ou que leva mel na composição? Bom, esse açúcar natural, ou mel ou melado, enfim, ele só vai alimentar o fermento. Ele não vai adoçar a massa, ele não vai contar como carboidrato no final da receita, ele não vai aumentar o índice glicêmico da receita, nem a carga glicêmica. Ele só vai alimentar o fermento. Então, todo esse açúcar, ele vai ser transformado em álcool, gás carbônico e compostos orgânicos, como eu já te falei. Então, a gente sempre deve lembrar que a quantidade de açúcar presente dentro do pão, ela não é grande o suficiente para adoçar. Porque a gente não está falando aqui de uma xícara de açúcar, nem de meia xícara de açúcar. A gente está falando aí para um pão médio de 3 ovos, 4 ovos, a gente está falando de 30 gramas de açúcar, até 50 gramas de açúcar é tolerável, né? Depende, claro, da quantidade de horas que esse pão vai fermentar para que o açúcar seja consumido. Perceba, se você vai fazer uma fermentação curta, ou seja, vai misturar os ingredientes da massa e vai esperar só alguns minutinhos antes de colocar para assar, isso é uma fermentação curta. Se você vai fazer desse jeito, não é interessante que você coloque muito açúcar para o fermento, porque aí ele não vai utilizar todo esse açúcar. Mas geralmente as receitas já estão calculadas e dizendo o tempo de fermentação, né? Eu uso em média 30 gramas de açúcar para uma fermentação curta, ou 50, 60 gramas de açúcar para uma fermentação acima de 8 horas, que é quando eu misturo a minha massa, coloco o fermento, coloco esse açúcar e deixo a minha massa descansar lá quietinha por mais de 8 horas, que é onde vai estar acontecendo esse processo mágico da fermentação, que é onde os micronutrientes estão sendo adicionados à minha massa, ao meu pão, onde os antinutrientes estão sendo degradados pelo fermento, né? É onde acontece realmente toda essa magia. Então, por isso, gente, açúcar e fermentação são duas coisas que andam juntas. É muito necessário que para sua fermentação dê certo, você adicione açúcar na preparação, tá? Se você ainda não sabia disso ou não sabia por que usar açúcar na hora de fermentar alguma coisa, comenta aqui pra mim. Se você tem alguma dúvida também, deixe seu like nesse vídeo e encaminha para quem você acha que precisa saber dessa informação também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!